E a gente não está sabendo lidar com a situação. O sermão da montanha e as suas beatitudes. Olha como o Senhor orientou. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele subiu a montanha, viu um lugarzinho lá, sentou. E os discípulos se aproximaram. E eles esperavam ele falar alguma coisa. E quando esses discípulos se aproximaram, vai ver que um vai dizer: olha, eu ando sentindo umas dores de coluna, o vizinho lá do meu lado lá anda falando umas besteiras sobre eu, e cada um tinha uma coisa para falar. Então Jesus não deixou neles abrir a boca e começou a explicar para eles: olha os problemas que eles estavam passando, olha só. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: eu vou ensinar vocês. Ele viu que cada um estava passando por isso aqui, ó. O primeiro, bem-aventurado, que quer dizer feliz, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? A pessoa que não tem ganância, irmã. Você que sabe fazer do pouco muito, entendeu? Você não tem ganância. Um ovo na sua mão vira alcatra, entendeu? E na calada, sempre: pai, muito obrigado. Amanhã vem um boi inteiro, irmão. Gente, eu vivo isso, eu não fico contando minha vida para ninguém, entendeu? Mas, 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está chorando, está passando por uma situação, só seu travesseiro, seu quarto sabe da sua vida à noite. Deus está vendo. A única coisa que tem que acontecer é você não estar em pecado. Você não pode estar fazendo nada do diabo, senão você fica na mão dele. Entendeu? Ó, eu crio 2 cachorros. Se eu quiser, eu acabo com eles. Em vez de dar comida, eu dou veneno. Eles estão sob meu domínio. Então você não pode ficar, olá, bem-vindo, paz. Você não pode ficar sob o domínio do diabo. Se ficar, ele vai pular em você. Entendeu? Outra coisa, ele não quer que você saiba a verdade. Não quer que você saiba a verdade. Se eu ensinar aqui só prosperidade, só isso, só aquilo, irmão, isso aqui vai lotar. Eu não vou falar de pecado, mas Jesus mandou falar, e agora? Avisa eles que no erro não posso. A polícia, quando sabe fazer blitz, inclusive essas motos elétricas agora, vai ter que tirar a habilitação. Sabia disso? As motos elétricas? Depende da autonomia dela, vai ter que usar habilitação e não pode andar mais em estrada federal. Não pode. Depois que o ônibus matou aquele. Aí, entendeu? E aí você vai e faz. Você vai ter problema. Assim é Deus, gente. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai ter problema. Tu viu aquele vídeo que eu mandei para você ontem, do camarada que foi assaltar lá a lojinha? A mulher, com toda a autoridade, repreendeu, o cara caiu manifestado, irmão. É o demônio que faz você, sabe? Eu botei no meu status o camarada que matou João Lendo. Lá na hora dele falar, lá, o depoimento dele, ele disse que uma voz falava com ele: atira nele, ele pá, atirou.
A mesma coisa, o demônio, ele pode fazer, rapaz, não ouve mais esse cara, não, sou eu. Por quê? Vocês passaram por situações que eu fui porta-voz de Deus para não deixar o demônio matar vocês. Aí você acha que ele quer que você continue me ouvindo? Se eu dei prejuízo a ele? É, irmão. Lembra de Bibiu, né? Eu tirei ele da lama lá e tal. Depois o cara dentro da minha casa pegou uma baía de churrasco para me matar, irmão. Já que você é o cara usado por Deus, eu vou acabar com você, mas Deus não deixou, irmão. Irmão, tem muita gente pensando que está servindo a Deus, não está não. Só vai saber quando cair. Que Deus é misericordioso, e vai prolongando, depois diz, bom, agora está na hora, eu vou te ensinar. Aí, meu. Aí, e o que a senhora fez a ele? Aí. A senhora vê. E é um homem, né? Cristão, militar. E aí? É a falta de conhecimento, irmão. Enquanto Jesus não entrar no seu sangue, na sua alma, no seu espírito, você não vai entender o que é evangelho. Você vai achar que evangelho é dinheiro, é sítio, é fazenda, é isso. Não é, irmão. Evangelho é salvação. Minha requinha. Olha isso. A sobrinha. Olha, muitos não conhecem Jesus e não conhecem Satanás. Não conhece nenhum nem outro. Muitos. É verdade. É desse jeito. Desse jeito. Ó, tem um pessoal conhecido nosso, que o camarada, conhecido nosso, ela pegou uma marreta e ia matar a mulher de noite. Aquela viu, começou a clamar, orar. Aí. Conhecido nosso. Então, eu estou explicando aqui que os discípulos não precisaram falar. Quando eles viram Jesus sentar no monte, Mateus 5, Jesus sentou no monte. Os discípulos se aproximaram dele. Ele, quando viu os discípulos se aproximar dele, ele já sabia o que eles queriam falar. Aí foi logo explicando o primeiro passo, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A pessoa que vive sem a ganância. Agora mesmo o presidente dos Estados Unidos queria bombardear lá. O que gera isso? Qual é o problema? O que está em 1 Timóteo 6,10 está falando? O amor do dinheiro é a raiz, irmão. Uma árvore sem raiz, ela está morta. Com raiz, ela fica. Então, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O dinheiro eu posso ser um camarada sem orelha, eu sou bonito. O dinheiro me faz ficar bonito. Entendeu? Você não olha mais minha aparência, você olha o que eu tenho. Aí eu posso ficar com o que eu quiser, fazer o que eu quiser, eu tenho dinheiro. Eu estou amando o dinheiro, eu não amo Jesus.
Como eu posso estar pregando aqui por interesse. Estou pregando aqui para, quem sabe, vem aí um ricaço aí, ser membro aqui, vai trazer um dízimo. Eu estou pensando no dízimo ou estou querendo ganhar algo? Isso é sério, irmão. Onde a coisa não vai muito longe, despenca, lá na frente despenca. Porque Jesus não é mercadoria, Ele é Deus, é para ser temido, honrado, respeitado, é santo. Tanto é que Ele manda que a gente seja santo. Amém? Pediu o batismo a Ele com o Espírito Santo. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Quando vier o Apocalipse, você vai ver que você precisa do batismo com o Espírito Santo. Porque os gafanhotos virão a destruir somente os homens que não têm o sinal de Deus, o selo de Deus. Qual é o selo? Batismo com o Espírito Santo. Eu, quando soube disso, lá na década de 80, 86, 87, não, eu quero o Espírito Santo. Meu irmão morava lá no pico do morro, arrastando essas crianças. Na época, a Verônica tinha uns 4 para 5 anos, por aí, e eu pedindo a Deus o Espírito Santo. Deus, eu quero o Espírito Santo. Mas, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A pessoa chorando pela injustiça, né? Poxa, eu criei esse menino, estudo por esse menino, passei noite no hospital com ele, agora me xinga, eu sou mãe dele, me xinga, quer me bater, já me empurrou, odeio as irmãs, odeio os irmãos, grita, tudo é dele lá, os palavrão. E aí? Então Deus está vendo suas lágrimas. Deus está vendo, a lágrima da injustiça. E Ele é Deus de justiça. Entendeu? Mas, e bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é isso? Onde você vai, você é amparado. Onde você vai, as pessoas se aproximam de você. Eles veem Jesus em você, eles veem uma coisa boa em você. Eles querem te ajudar, eles querem te abençoar. Você não consegue um lugar na calçada para dormir, porque o pessoal não deixa. Não, vamos para minha casa. Não, tem um lugar lá, sei o que, tal. Não tem onde, você não tem lugar para cair, que é muito braço esticado. É bem-aventurado, feliz os mansos. Você não é de briga. Você não é de briga, você não é de contenda. Bem-vindos. Você é diferente. Glória a Deus. Você representa Jesus Cristo. As pessoas que olham para você não tem dúvida. Você é um cristão, você é uma cristã. Olha, leva o meu nome para a sua igreja. Eu tenho um filho que está assim, 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 você me ajuda? Agora, aí é complicado, você tem que dar fruto. Glória a Deus. Mas, o versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é isso? Eu quero saber mais de Deus, eu preciso estudar mais, eu preciso saber mais, eu preciso orar mais. Deus, me renova no Espírito Santo. Você tem madrugada de oração. Essa foi a madrugada de ontem para ontem, eu estava até mandei mensagem para o Cruz, era 3 horas da manhã. Eu chamei a Kelly também, 3 horas da manhã. Meu pastor só está com a dor. Irmão, sem oração não adianta, não é servir a Deus de boca, não, irmão. Tem que haver ação. Tem que haver ação. Mas, e bem-aventurado
os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vi um mendigo, foi maio do ano passado, e vi que o cara estava com fome, coitado. Estou falando isso, não penso que eu sou bonzinho, eu não sou não, gente. Eu oro a Deus para ser. E eu vi que o cara estava com fome. Ele passando para lá e para cá, lá na estrada de Madureira. Aí eu chamei ele, por favor, vem cá. Ele aí veio. Pois não, você está com fome, não está? Aí baixou a cabeça. Então você vai comer. Aí peguei R$20, o almoço lá, acho que era uns 9, 8 por aí. Você vai comer, você não vai beber cachaça. Você vai tomar um refresco, um refrigerante. O senhor vai fazer isso comigo? Então, vai comer. Escolhe onde você quer comer. Esqueci o rosto medindo. Graças a Deus por isso. Esqueci, não falei para ninguém. Hoje que eu estou comentando sobre isso. Ontem eu fui levar a Jeane e a Letícia lá na estrada de Madureira. Aí deixei elas lá na Cássia e fiquei numa ruazinha escura do lado de uma farmácia. O camarada passou para lá, depois ele voltou, foi... Aí chegou perto da janela do carro, me olhou assim: eu conheço o senhor. Diferente. Você me conhece? Eu conheço o senhor. O senhor lembra que o senhor me deu dinheiro e mandou eu almoçar? A minha vida mudou depois daquele dia. Eu conheço, se for o senhor que me... Foi ou não foi? O senhor me deu R$20? Eu falei, rapaz, fui eu mesmo. Eu não guardei o rosto dele, mas ele guardou o meu. Ele falou assim para mim: Deus te abençoe. Forte, né? Você faz um bem, esquece. Mas quem recebeu o bem não te esquece não. Mas bem-aventurado, o versículo 8 aí, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que é essa limpeza do coração? Você não tem mágoa, não tem ódio, não tem raiva, não tem sede de vingança, não está desejando que alguém morra. Você não mistura Jesus com nada dessas coisas. Seu coração é limpo, mora só Ele. Então Ele vai comandar você. Você não tem tempo para ser triste, para viver apertado, passando fome, porque Ele mora no seu coração. Ele mora em você. Você não mistura Ele. Não mistura. Por isso Ele está dizendo: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É assim que funciona. Porque pesa na gente. Você sabia disso? Pesa na gente. Eu estava conversando com uns 15 pastores. Eu estava explicando sobre o peso no coração quando você mistura alguma coisa com Jesus. A unção te incomoda. A unção diz: tira isso, acaba com isso. E às vezes são pessoas que não merecem, mas o que a gente merecia também, irmão? Por isso que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de dizer: eu sou filho de Deus, irmão. Você é filho de Deus. Que privilégio! Quanta porcaria você já fez na sua vida para Deus te adotar, de ter você como filho, sem jogar nada na sua cara, sem falar do seu passado. Ele hoje quer que você seja assim, para Ele poder comandar a sua vida, mudar a sua história. Glória a Deus. É esse o Jesus que servimos.
Mas bem-aventurado, no versículo 9, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É quando alguém vem falar, o Zequinha não vale nada, não faça isso não, rapaz. Tudo que Deus fez chamou bom, como é que não vale nada? Ele é gente boa, rapaz. Você sabe quanto Jesus pagou por ele? Foi sangue, para você dizer que ele não vale nada. Você quer dizer que Jesus comprou mercadoria podre? Faça isso não, rapaz. Você está pecando sério. Você está pecando sério, rapaz. Muda a sua cabeça. O Senhor falou que Ele ainda tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Ele disse, me convém agregar. Jesus está aguardando essa pessoa que está dizendo que não vale nada. Enquanto se afirmar que ela não vale nada, ela não vai valer nada, mas para você. E depois você vai ter um acerto com Deus. Como é que você diz que o fulano não vale nada? Fui eu que comprei. Você sabe o que eu passei na cruz por ele ou por ela? O preço foi alto. Não faça isso comigo. Negócio sério. Mais 10. Aliás, ainda o 9. Bem-aventurados pacificadores. O pacificador é aquela pessoa, rapaz, deixa isso para lá, Deus te dá outro e tal, e vai assim. A coisa é, você é pacificadora. Você é uma pessoa que tem paciência, você pacifica as coisas. Você não afermenta, você não põe lenha na fogueira. Você é diferente. Entendeu? Igual o Trump se quer bombardear lá o outro país lá, que eu nem sei o nome. Pai, Jesus, coitado daquele povo, tudo ignorante, não deixa não, pai. Aí o cara joga uma bomba lá, morre um monte de inocente, mano. Até crente no meio lá. Aí parece que ele mudou de ideia, deu mais uma semana, não sei o que e tal. Irmão, ninguém, Deus só existe um, gente. Aí eu vou fazer, não. De repente você nem acorda no dia seguinte, irmão. Acabou. Ele é Deus, irmão. Não cai uma folha da árvore, como é que é? Não cai uma folha da árvore, conhece esse ditado? Se é a permissão de Deus, não cai. Até o camarada, tem gente que morre com um tiro. Tem gente que já tomou 10 e morreu, irmão. Tem gente que morre com um tiro no pé. O outro já levou na cabeça e não morreu. Tem uma menina que estuda com a Jeane, que ela tomou um tiro na cabeça. Está lá estudando. Gente boa toda a vida. E o outro levou um cortezinho de canivete no dedão e morreu. Irmão, é Deus que dirige tudo, irmão. Mais 10. Bem-aventurados que sofrem o quê? Perseguição por causa da justiça. Meu irmão, se você é a favor da palavra de Deus, você vai sofrer perseguição. Esse cara metido sabe, que sabe tudo, que vão fazer isso com você, mas por causa da justiça. Você não é um conhecedor da Bíblia, você é conhecedor da justiça. Conhecer a Bíblia até o diabo conhece, de Gênesis ao Apocalipse, mas a justiça de Deus é diferente. E você conhecer a Bíblia e não respeitar, porque você não conhece a justiça. Quando você conhece a justiça, você respeita o que está escrito, irmão. Não, é desse jeito mesmo, eu preciso mudar mais, preciso orar mais um pouco e tal, aplicar uns jejuns aí, para Deus mudar a minha história. Do contrário, é por isso que toda madrugada, pode me ligar, 2 e pouco, 3 horas da manhã, eu estou acordado, eu estou orando. Falei para a Jana, se você não orar, você não vai a lugar nenhum.
E ela está orando, graças a Deus. E a Letícia também. Mamãe, cadê minha almofada? Para quê? Sabe que eu vou orar? Eu boto a almofadinha lá, ajoelho e vai orar. E glória a Deus. Então, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Quando você é de Deus, irmão, você incomoda. Do nada a pessoa vai olhar para você e dizer: eu não gosto de você. A verdade é essa. Eu te contei já o que o chefe de sessão fez comigo, não contei? Eu me apresentei na sessão para trabalhar, o chefe era novo. Aí, quem é você? Eu falei: eu sou o Francisco Mota. Está lotado aonde? Diário Oficial. Você pega que hora? Eu falei: eu chego lá 3 horas da manhã, tarefa. A hora que eu terminar, eu vou embora. Acabou isso aí. Nem quero você aqui não. Me marra mesmo. Vai lá para a Rua Indígena. Aí eu fui para a Rua Indígena. Cheguei lá, o doutor: o que você está fazendo aqui, Francisco? Falei: porque o chefe lá, não pode me falar o nome, o chefe lá mandou eu vir para cá. Não, você é de lá, irmão, você é lá do 1º distrito, pode voltar para lá. O doutor, o superintendente da empresa, da prefeitura, foi eu. Ah, o que você está fazendo aqui? Porque o doutor mandou vir para cá. Não quero você aqui, já te falei. Irmão, isso não era pegar o ônibus, bicicleta, não. Na Canela, daqui para Miguel Couto, você ia. Daqui para Miguel Couto, na Canela. E lá vai eu. E eu já estava já com Jesus, né? Isso aí foi em 87, 86, 87, por aí. Aí cheguei lá, doutor José Antônio. Ô Francisco, o que você está fazendo aqui, Francisco? Eu cansado, irmão. Aguinha gelada para beber, não. Se o fulano e tal falou para mim voltar, mas eu disse para você que você é do lado do 1º distrito, foi eu que falei. Diz para ele que fui eu que falei. Eu a pé de novo, irmão. Cheguei lá e disse: eu não acredito, você de novo. Ele sentado e eu em pé falando com ele. Eu falei: por que o senhor está fazendo isso comigo? Porque eu não gosto de você. E aí? Então, se você tem a palavra de Deus, as pessoas não gostam de você. Tudo mentira. Tudo conversa. Tem alguma coisa que interessa a eles que ainda te trata bem. Ou então a Bíblia é mentirosa, e eu sei que não é. Então ele está dizendo, vou te contar o final dessa história. Então está assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, porque você é de Jesus. Ora, se você quiser, estava me nascendo um furunco. Olha isso. Se você quiser, você sabe a saída da ponte Rio-Niterói, que vai para o centro de Niterói? Conhece ali aquela saidinha? Se você quiser, você vai varrer a Agência de Melo, dali até o mercado de peixe. Até o mercado de São Pedro. E lá eu tinha que atravessar e subir varrendo o outro lado. Aí eu ia derrubando o lixo da calçada para a rua, depois eu vinha juntando aquele vassourão grandão, uma carroça de ferro e um furunco embaixo do braço. E o sol de janeiro no lombo. Já, tá bom, eu aceito. É de 7 às 4 e acabou. Tá bom. Aí eu fui. Aquele carroção, roda de ferro, uma vassoura, uma pá, e bora trabalhar. Mulher, filho para criar, e outra, eu sou de Deus, irmão. Fiz isso 2 dias. No terceiro dia,
eu chego na sessão para trabalhar, sem reclamar, sem falar dele, vou dar um soco na cara desse homem, nada disso. Aí cheguei na sessão, ô Francisco, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pô, o senhor está chorando, o que houve? Ô rapaz, fui exonerado do meu cargo sem aviso. Falei, poxa, mas não avisaram o senhor. O chefe agora é o fulano de tal ali, que eu não vou falar o nome dele. Aí eu vou falar, não vai não, porque vai ter uma reunião aqui dentro do pátio. Eu estou indo embora. Aí esse outro que chegou, reuniu todo mundo, aí perguntou, você, seu nome? Falei, Francisco Mota. Você é lotado aonde? O homem falando parecia uma trovoada. Era um branco grandão assim, fortão. Eu disse aí, contei a minha história para ele. Eu era lotado no Diário Oficial e eu tive um problema, tive que me afastar, voltei e me mandaram varrer lá na Agência de Melo. O que você sabe fazer? Eu disse, eu mexo um pouco com parte elétrica, hidráulica. Vai lá na minha casa consertar a luz da cozinha, do banheiro e instalar um chuveiro. Ô Tião, pega a Kombi aí, pega o Francisco. Falei, não tem ferramenta aqui, é só em casa. Leva ele na casa dele para pegar as ferramentas. Aí fui lá no morro, peguei as ferramentas, fui lá na casa do homem, consertei tudo. Depois voltei. Fiz tudo lá. Espera aí, deixa eu ligar para lá. Ele ligou para a casa dele. Tá bonito aí? Tá. Francisco, com você agora vai ser diferente, que eu não vou explicar essa parte a vocês, irmão. Você é cristão, né? Então vai servir teu Deus. E aí? Isso está lá no livro da vida. Está no livro da vida. O Espírito Santo é minha testemunha. Então você precisa entender que você é de Deus. O mundo te odeia. O mundo te odeia. O mundo só vai te tratar bem se você fizer o que ele quiser. Se você pensa como ele, age como ele vai te tratar bem. Mas se você leva a coisa ao pé da letra, como Jesus te ensina, quer conversa com você não. Porque você não dá chance ao diabo. Você não tem negócio com ele. Se ele depender de você para atacar um parente seu, não tem chance. Porque você é o cidadão da palavra. Mas se você é o cidadão só a campanha, pastor, só vim pegar o sabonete e a água, aí você continua lá com raiva do vizinho, vem à igreja o dia que você quer, não dizima, não faz nada que Deus manda. E Jesus não vai falar nada com você. Você sabe por quê? Você sabe a verdade. Judas começou a roubar na sacolinha. Judas o diabo tinha entrado nele, passou a amar o dinheiro e entrou nele o desejo de traição. Jesus nunca puxou a orelha dele. Toma uma vergonha nessa cara, para com isso. Nem os discípulos que estavam ali junto, Judas, preciso falar com você em particular. Não. Vai obedecendo quem está falando com você. Depois, lá na frente, você vai ver. Ele concluiu o negócio, traiu Jesus, pegou o dinheiro. Depois que pegou o dinheiro, o diabo aí soltou ele. Pegou o dinheiro aí. O que eu fiz? Aí foi lá levar o dinheiro. Pessoal, eu quero saber desse dinheiro não, dinheiro de traição, dinheiro de sangue. Aí ele julgou assim, sabe o que eles fizeram? Não mistura esse dinheiro aí com o dinheiro da oferta não, dinheiro sujo, isso é dinheiro de traição. Compra lá um campo de sangue. Aí comprou um campo de sangue. Sabe o que Judas foi fazer? Porque quem estava nele mandou fazer. Vai lá agora e se mata. Ele foi lá e se matou. Se enforcou. Então, há muitos que estão seguindo o conselho do diabo. Qual o cara que matou João Lendo? Eu botei isso no meu status lá.
O camarada falou que uma voz falava com ele: atira nele, atira nele, atira nele. Pá! Matou João Leandro. Ele contou isso no tribunal. Então, muitas vezes você está sendo dirigido pelo demônio. Quando você vai, acho que eu vou tomar chumbinho, vou me matar, vou me jogar debaixo do carro, vou lá na linha do trem, vou lá, vou pegar ela, vou cortar ela todinha de faca. Irmão, quem que está mandando você fazer isso? Esse pastor Mota aí não é de Deus não. Quem está te falando isso? Que o Espírito que eu sou batizado é santo. Se fosse Deus, ele ia falar. Não, ele tem o meu Espírito. E aí, irmão, o negócio é sério. Vai na macumba e pergunta ao Exum Caveira se ele gosta de mim. Pergunta o Tranca-Rua, Zé Pilintra, qual a relação que nós temos. Vai lá, pergunta para ele. Vocês viram aqui o homem que era de Deus manifestado? Eu botei ele. Ele servia os demônios e pegava. Um dia ele foi conversar com outro pregador olhou assim, começou a orar, mas orar mesmo. Aí o cara começou, cai para lá, cai para cá, manifestou. Um grande pregador caiu manifestado, o Mulu. Mandei para a senhora, não mandei? Depois eu vou verificar aqui, acho que eu não apaguei, não, vou mandar para você ver. Irmão, tá cheio disso, cara. Cheio. O cara tá com 2, 3 mulheres, bebe, mas prega que é uma beleza. Olha, que Deus, tem arma. Tem um membro que falou comigo, que o camarada, o pastor chegou na barraca aí. Não estou falando mal, é exemplo, tá? Para vocês abrir o olho. Botou a pistola assim em cima do balcão e disse: bota um traçado aí para mim. Não, o barraqueiro perguntou: vai beber o que, pastor? Bota um traçado aí para mim. Aí o camarada, que também é de Deus, ficou assim olhando. Ele: pastor, aconteceu isso. Eu falei: não julgue ele não, deixa isso para lá, que amanhã você pode ser o próximo. É, pastor? É, não faço isso não. Vamos orar por ele para Deus libertar ele, mas está do lado errado. Está cheio disso, irmão, cheio disso. Demônio, e Jesus avisou isso, né? Que se possível até os escolhidos serão enganados. O povo que não abriu o olho ainda, está caindo em cada lado, e depois que vai ver. Depois que quebra o pau da barraca, que estraga tudo, que a pessoa vai fechar Deus. Aí não crê mais em nada, irmão. Não crê mais em nada. Ô Marisa Cortez, Deus abençoe sua vida. A coisa é muito séria. Então, por isso que eu estou falando com vocês, desde cedo que eu estou aqui. Fiz mais do que um estudo bíblico, né? Para você entender. Não pega nada do mundo, é tudo ilusão. O mundo te dá, depois ele vai tomar tudo. Fica quietinho na sua. Faz conforme Deus aprova. Vê se tem aprovação de Deus. Tem, então pode fazer. Não tem, não, isso aqui eu vou ter que ocultar esse negócio. Irmão, não vai. Depois vai vir a cobrança. Depois vem a cobrança. Saul pensou que fosse do jeito dele, não foi. Mataram os 3 filhos dele, depois quem dirigia ele optou para ele se matar. Ele se matou. E quem andava com ele também disse: estou lascado também, se matou também. Corá, Datã, Abirão foram vivos para o inferno. Resolveram não obedecer mais Moisés. Moisés falou: Datã, não, foi Corá, eu não vou não, conversa. Vamos orar para ver quem é de Deus. Desafiou Moisés, irmão. Aí aquilo
Deus disse: ô Moisés, sai daí que eu vou acabar com tudo. Não! Moisés era um homem de Deus, hein? Fácil não, Senhor. Tem muita gente boa, então tira essa gente boa daí. Eu vou acabar com tudo. Aí o povo sai. E foi. E Deus ouviu, irmão. Vai dizer que o senhor não pôde cumprir e matou. Ele, não. 2 vezes Moisés fez isso. Separou. Negócio sério. Aí Moisés disse assim: olha, ô Corá, eles lá na porta lá, se vocês morrerem como morrem todos os homens, está provado que eu não sou de Deus, não tenho nada a ver. Mas se Deus criar uma coisa diferente, por exemplo, a terra abrir e engolir vocês com tudo que vocês têm, vocês vão saber que eu sou de Deus. Ele acabou de falar: a terra abriu. Mãe, não morreram, eles foram vivos. É assim que funciona. Passa para o lado de Deus. Pois Jesus disse: vinde a mim, passa para o meu lado. O resto é tudo ilusão, tudo ilusão. Não, que eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Depois sua idade bate, não, já era. Você vê que foi só uma ilusão. Você não se preparou, você não buscou a Deus, você não orou, você não pediu o Espírito Santo de Deus. E vem terremoto por aí pesado. Vocês já olharam Você já estudou Apocalipse 9? Não? Vocês já olharam Apocalipse 9? Olha o Apocalipse 9, rapidinho. Se não me falha, é 9, sim. Apocalipse 9. Gente, isso aqui vai acontecer. Algumas coisas já aconteceu, outras ainda vão acontecer. Cada anjo vai tocar uma trombeta, um aviso. E quando ele falar, aí começa a acontecer. Pastor, o que vai ser de nós que somos de Deus? Não, Deus vai tirar a igreja, vai tirar a noiva dele daqui. Aí depois quem ficou aí com a ideia suja é que vai ver. Eu acho que se não for nessa, vai ser meio difícil na outra. E quando chamar o primeiro: você é cristão? Sou. E você? Não, eu não quero nem saber desse negócio de Deus. Vai negar Jesus. Vai negar. Diz assim: e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Você sabe que estrela é essa? A estrela que do céu caiu na terra. Isso aqui tem que ser com muito cuidado, buscar referência. Essa estrela, você vai achar ela em Lucas 10:19. E via Satanás como um raio cair do céu. É a estrela, é Satanás, tá? Como um raio cair do céu. E olha o que aconteceu mais. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, porque o Senhor pegou a chave lá do inferno, vai entregar na mão do diabo para ele abrir lá. E Jesus não vai mais lá. Quem tiver lá, fica lá. Acabou. Mas, e abriu o poço do abismo, é um lago, né, que arde com fogo e enxofre. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar.
Quer dizer, esse brilho do Evangelho vai ficar bem fosco, não vai dar para ver. Mas, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder que tem o escorpião da terra. O escorpião da terra, morte, já viu, né? Ele vai ter esse poder, e não só com o ferrão, com a cauda também. O negócio vai ser tinhoso. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, às árvores, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Temor. O Espírito Santo não tem. Irmão, e pessoas que vão ver o estrago que está fazendo agora, quando podia se preparar mais. (14), né? Não. É 5, é. E foi-lhes permitido não que os matassem. Você não vai matar os homens, não. Mas o quê? Mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Diz que é muito doloroso essa mordida. É doloroso. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Que a morte vai estar prestando conta a Deus dos mortos que ela matou, né? Então ela não vai poder matar ninguém. Camarada vai botar a escopeta embaixo do queijo e não morre. Arrebenta a cara toda, o queijo do barriga e morre. Continua falando e sentindo dor. Eu não quero ver isso. Não quero. Por isso você tem que se alinhar o mais rápido possível. Eu não sei se Jesus vem hoje, amanhã, você sabe quando? Eu não sei. Você pode estar lá vendendo um negócio lá dentro da loja lá, já está certinho a compra, vendeu lá uma roçadeira, vendeu lá 2 bombas d'água, e na hora de fechar o negócio, ué, que isso, cara? Ô, estava conversando com o seu Wellington aqui, cadê ele? Eu não sei. Aí começa daqui a pouco o boato, em todo lugar sumiu gente, só cristão. Jesus levou a igreja embora. Acabou, irmão, acabou. Você creu? Foi batizado? Tá bom, irmão. Já vai embora. Não, você creu? Não, senhor. Foi batizado? Também não. Então, já está condenado. É para sempre. Não tem mais jeito. No versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como que coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher,
e os seus dentes eram como dentes de leão, eram como dente de leão, tá? E tinha o que mais? Couraças, como couraças de ferro. Não tem como você ferir eles. Couraça de ferro. Barulho das asas, passa até helicóptero. Passou esse da historinha, irmão, está escrito. E tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm a combate, e tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões na cauda, que é ferrão, tá? E o seu poder era para danificar o homem por 5 meses, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo, rei deles, o anjo do abismo, que é o Lucifer, né? Que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado já um ai. Eis que depois desses vem ainda 2 ais. Vem umas coisas por aí. Eu fico olhando assim a humanidade. Isso, meu Deus, o que esse povo está esperando, meu Deus? Eu sou o dono do seu irmão. Vai ficar tudo isso aí, ué. E essa mãe, esse filho, não sabia que ia morrer pelo ônibus, cara. Sério. O outro, a criancinha lá de acho que 3 anos, 2 anos, o padrasto ficou com a menina chorando, não queria parar, levou para o hospital, a menina teve hemorragia eterna, morreu. A mãe, o pai, não sabia que ia perder a filha com aquela idade. O outro tomou umas pingas, meteu o pé no carro, matou as 2 crianças pulando corda, os 2 irmãozinhos. Gente, é uma atrás da outra. Passa para o lado de Jesus, procura orar mais. Não dispense a verdade. Aqui não tem nada para tirar, gente, nem acrescentar. Está tudo certinho. Eu tive um tempo da minha vida, se eu pudesse, eu tirava umas coisas aqui. Achei Deus muito certinho. Não dá não, irmão, é isso aqui mesmo. E não deva nada ao demônio. Dever ao diabo é que está em pecado. É quando você mente, quando você deseja o mal para alguém, tal. Aí você está enrolado, você não está no padrão de Deus. Eu, Francisco Moda da Silva, eu não posso só pregar isso não, eu tenho que viver isso aqui. Pregar é muito fácil, mas tem que viver isso aqui. É pesado. Você ligar para o pastor 2 horas da manhã, ele, alô, irmão. Ô, pastor e tal, vamos resolver isso agora, só vai orar agora, só pode vir aqui e o pastor vai lá. Não, que lá é comunidade, irmão, eu vou lá, vou a serviço de Jesus.
Você não é pastor aí? Quantas vezes entrei lá em Vila Paulina lá? Jane entrou comigo e o pessoal lá. Eu digo, fica tranquilo. Nós estamos com Jesus. Ué, desse jeito. Então eu sou o pastor Mota e eu tenho uma ovelha aí dentro, eu vim visitar ela, que ela está sumida da igreja. Aí, fulano, abre o caminho aí. Aí tirou lá o negócio lá. Vai lá, pastor. E você vendo um monte de arma assim no chão, assim. Cheguei lá, achei Maria caída. Maria. Aí deu um jeito lá, abri o portão, levantei ela, levamos para dentro. Maria sem comer, só comendo miojo, e não comia tudo. Aí fomos esquentar comida, aquele negócio todo, para alimentar a Maria. Levantar a Maria. Esses dias eu fui atrás da Edna, lá dentro, no mesmo lugar. Pastor, irmão. O provérbio diz assim: procura saber o estado das suas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Você já ouviu isso alguma vez? Não? Já ouviu isso alguma vez? Procura saber o estado das suas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Eu acho que é Provérbios 16, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem que marcar, hein? Se é pregador, então olha isso aqui. Se não me falha a memória, eu sei que é provérbio. Procura saber o estado da sua ovelha. E põe o teu coração sobre o gado. Procura saber o estado de suas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Ah, mas ela não tem nada para dar na igreja. Irmão, você não foi chamado para cuidar de quem dá na igreja, não. É todos. Acho que é o Provérbio 16. Está com o celular aí? Quem está? Só perguntar ao Google assim: procura saber o estado de suas ovelhas e põe o coração sobre o gado. Ele vai te mostrar. Só você falar que ele te mostra. É Provérbios. Procura saber. Hein? 27. Provérbio 27, 23. Vou chegar a 16. Aqui, olha. Provérbio 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. A ovelha está querendo se matar, hein, irmão. Está fraquinha, não está nem orando mais, está cheio de ódio. O diabo está pronto para dar um infarto nela. Você não procura saber, você não conversa, irmão.
Tem que saber, irmão. A ovelha está com uma dor aqui no meio do peito, está pesado. Você tem que conversar. Como é que você está? O que está acontecendo? Vamos orar um pouco? Tem que saber, irmão. Aqui, ó. Procura saber o estado da sua ovelha. Põe o teu coração sobre o gado. Não é na oferta, no dízimo. É no gado. E põe o teu coração sobre o gado. Porque as riquezas não durarão para sempre. Olha aí. E as riquezas não durarão para sempre. Gostoso, irmão, quando você senta do lado da pessoa, a pessoa desabafa. Estou passando por isso. E Deus vai dizendo a você o que fazer, o que falar, sabe? Ele trabalha no seu coração e daí você libera e a coisa acontece. Você vê, irmão, aquela viúva que chegou lá, ela liberou a necessidade dela para Eliseu. Disse, ó, já levaram tudo, agora acabo de vir pegar meus 2 filhos. E Eliseu não tem nada a ver com filho, irmão. O que a senhora tem em casa? Ela podia dar um fora nele, né? Estou falando dos meus filhos, você vai perguntar o que eu tenho em casa, fofoqueiro. Não, tua serva não tem nada. Só uma botijazinha de azeite lá. Pega a vasilha com todos os teus vizinhos emprestados. Se tranca com teus filhos e enche as vasilhas. O que tem? Azeite, vasilha, vizinho, com os filhos que está para se perder. Deus tem suas maneiras estranhas de trabalhar. Eu nunca mais esqueci isso. E ela fez. Ele botou o coração sobre o gado. E salvou ela e salvou os filhos. Ela também não foi orgulhosa, se trancou com os filhos, obedeceu, encheu tudo. Não vou mais lá. Não, foi lá. E agora? Está tudo cheio lá em casa. O que eu faço? Agora a senhora vende o azeite. Com certeza Deus preparou os fregueses. Paga a tua dívida, tu e teus filhos vivam do resto. Glória a Deus? Então vem para cá para a gente orar em nome de Jesus. E glória a Deus. É ou não é verdade? Procura saber o estado das suas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Forte essa palavra, né? E às vezes você está com um membro, está a ponto de fazer uma besteira, mas você não conversa. Não pergunta se está bem. E aí? Glória a Deus. E aí, Maíra, boa notícia? Está lá, né? Está lá ou está em casa? Daqui a pouco está vendo aí, Tunico e Tinoco. Tunico e Tinoco. Gêmeos. Senhora. Aqui? É mesmo? Aí. A senhora está entendendo agora? Isso. Quem costumava fazer isso era o irmão mais velho dele. Ele estava sendo feio. Ele é do meio. Ele foi principal. Olha só que coisa. Depois de tirar ele de lá, estava assim. Acho que ele se arrependeu, né? Se arrependeu, queria tirar. Aí já era. O demônio saiu e...
A ver essa da Sheila, que susto também. Está procurando o sobrinho uma semana. Vou entrar na casa dele. Chega lá, o cara está enforcado, podre. Já viu alguém enforcado? Não, eu já vi. Já vi. Uma mulher chamada Silvana. Uma branca, bonita. Até a mãe da Verônica, Marlene, que descobriu. Furiosa, foi lá, tirou a telha da casa da mulher. Aí eu fui lá olhar também. Ela botou um banquinho, assim, devia ter uns 20 centímetros de altura. Ela subiu no banquinho, uma tira de pano. Aí amarrou no pau do telhado, em cima do banquinho. Aí empurrou o banquinho, foi embora. Quem mandou ela fazer isso? Pai da Iris, a neta da Cristina, ele tentou também, ele fez isso. Aí quando ele pulou, né, que a corda... Arrebentou. Não, a mulher chegou na hora, abriu a porta dele. Aí começou a gritar e vieram o pessoal tirar, ele continuou. Olha que coisa. Irmã, Deus trabalha assim. Ele quer salvar todos. Timóteo diz assim: é a vontade de Deus que todos se salvem. Deus, para te salvar, quando você não ouve mais ninguém, Ele te dá um sonho do que está acontecendo na sua vida. Ele fez isso com Nabucodonosor e com outros da Bíblia que ele fez isso. O Nabucodonosor teve a alma trocada porque ele foi grosso. Ele não aceitou quando Daniel falou. Avisou a ele não aceitou. Qual aquele sonho que você teve? Você me falou? Ele falou na hora. O Moluco ia pegar ele. Falei, o quê? Não. Negócio sério. Aí Deus, a senhora está lá, Deus dá um sonho para a senhora. É isso. Eu tive um sonho com a Tatiana, de ontem para ontem. Eu indo comprar remédios para ela. Aí eu fui orar por ela. Negócio sério, é sério. Deus vai te dar o sonho. Fala para a pessoa isso. Tem que acordar. Acorda, Deus fala. Quando você não ouve mais ninguém, a última chance, o sonho. Sabe quem teve também o último aviso? Saulo de Tarso. Eu via quem? Mais ninguém. O próprio Jesus foi que falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ficou apavorado. Pela primeira vez disse: quem é esse? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Recalcitrar é teimar. Aguilhões, ferrão, ferroada na vida. E ele acordou e disse: opa, peraí, o que o senhor quer que eu faça? Não, vai lá que vão dizer a você. Aí ele teve que ouvir outra pessoa. Não, o que ia acontecer com ele eu não sei. Ele não queria ver ouvido para ninguém. Não ouvia ninguém. Aí foi obrigado a ouvir. Aí ele teve que ouvir. Ouvia, Ia dar ruim. Não sei o que é. O Herodes, o que aconteceu? Morreu comido de bicho. Nas suas vestes reais, o bicho acabou com ele, o trono dele. Mas quantos avisos ele teve? Ele abusando, foi lá, matou Tiago, a espada, preservou Pedro, né, para matar depois da Páscoa e tal. Ele disse: não, peraí. Ele mostrou que era Deus, ó, vai lá, mandou o anjo, a igreja estava orando, o anjo foi lá, tirou Pedro, pega a tua capa e me segue, as algemas caíram. Já era para o pessoal: não brinca com isso não, que é sério, Deus existe.
ele continuou lá, pessoal, senta todo mundo aí, vamos conversar. Morreu com medo de bicho. Vestido nas suas vestes reais. Eu confesso para você, eu não quero brincadeira com Deus e nem quero falsificar o evangelho por nada desse mundo. Não, que se você fizer assim, vou te dar um carro, vou te dar, não quero nada. Muito obrigado. Já tem um carrinho aí, né, amassadinho as portas, mas ele está me levando onde eu quero. E quando eu não tinha, eu ia de moto, mototáxi. Não tinha Uber, agora tem Uber. Vai a pé, pega o ônibus, ainda mais agora. Estou acima dos 60, pega aquele de grátis, né? Não paga nada, pode até viajar. Tem credencial de idoso já. Tem credencial de. A identidade, né? Tem credencial de idoso do carro, tudo já. Você? Então. Agora, se lembra? Aí, ó. Não paga não, né? Não, paga só a metade. Paga só a metade. Onde eu chego também eu pago só a metade. Só o almoço que não. Misericórdia. Deixa eu arrancar lá, não, eu tenho mais de 60. Imposto, tem muita coisinha que a gente precisa. Gente, feche seus olhos, Santo Deus. Eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio, porque foi o Senhor que falou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. E estas pessoas que estão aqui, é porque elas são tementes ao Senhor. O Senhor não estava aqui não, Pai. Elas estão aqui porque sabem que o Senhor está aqui. E elas sabem que tudo que eu falei não veio da minha mente, não vem da minha vontade, é do Senhor. Eu sou o seu porta-voz neste ministério. Então, o Senhor sabe das necessidades de cada mulher, de cada homem, o que eles precisam, tanto para a vida deles, como para a vida da família. O Senhor sabe tudo. Pai, o que eles mais querem é que na sua misericórdia, pela tua graça, que é um favor que nós não merecemos, o Senhor estende a mão e salva a família. Que há famílias que eles estão gritando e eles não estão entendendo, Pai. E eles não querem que a família venha se perder. Então, Jesus, desbloqueie o coração de cada um deles, assim como o Senhor fez com a Lídia, onde ela foi salva e salvou a família dela. Eu te peço também, Pai, em nome de Jesus, se há alguém passando alguma luta com algum tipo de enfermidade que vem incomodando essa pessoa, Pai, nós cremos na tua palavra, ela é verdade. Quando está escrito que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e que por suas pisaduras nós já fomos sarados. Os hebreus disseram que é impossível que Deus minta. Então nós cremos nessa verdade e não aceitamos a sujeira do diabo, a doença do diabo. Nós mandamos que toda enfermidade do diabo bata em retirada, vai embora, sai do coração dessa pessoa, sai das veias cardíacas, a veia aorta, as veias que levam sangue, oxigênio ao cérebro. Eu ordeno que o ladrão de insulina saia do corpo dessa pessoa, tire as mãos do pâncreas, do reto, do intestino grosso, da próstata, o intestino fino, delgado, bate em retirada, demônio, leva seu artrite, artrose, tendinite, dor do joelho, inchaço nas pernas, sai dessa pessoa agora.
com essa dor de cabeça, essa zonzeira, tonteira, vai-te embora e não volta mais. Agora, Pai, eu estou abençoando esse povo. Eu os declaro libertos. Eu confirmo a palavra do Senhor já escrita. Eles estão libertos. Saúde o Senhor já deu. Eu peço só para restaurar a saúde. Em nome de Jesus. Agora, Senhor dos Senhores, transforma esse líquido em teu sangue, onde todo o coração mergulhado, que se cumpra conforme esse povo está pedindo, Pai, em nome de Jesus. E também, Senhor, se algum deles trouxer os dízimos, as ofertas, recebe deles e lembra o que o Senhor falou em 1 Samuel 2,30, os que me honram, eu honrarei. Então, honra essa pessoa, Pai. Pai, eles têm a pedrinha ungida em casa, como Jacó também ungiu aquela pedra que serviu de travesseiro para ele. E sobre aquela pedra, ele fez as determinações dele. Ele pediu ao Senhor. Esse povo também tem pedido. E assim como o Senhor atendeu a Jacó, atenda esse povo, Pai, mudando tudo na vida deles. Assim que eu os abençoo, entrego em suas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Vão na paz de Jesus Cristo. E glória a Deus. Deus te abençoe, fique na paz. Até o próximo culto às 3, depois às 19, tá? Em nome de Jesus. Obrigado, Guaraciá. Aqui. A irmã, paz, Deus abençoe. Ah.